Vamos então ver o propósito inicial da segunda viagem, é fácil de perceber. Lendo o versículo, você já percebe qual era o propósito inicial da segunda viagem. Então diz assim o texto no versículo 36, fala assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos. Ele diz. Esse era o objetivo, como nós vemos aqui, o propósito inicial da segunda viagem. O que ele queria fazer? Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Ele queria visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. É interessante aqui o verbo que Paulo usa ao chamar Barnabé para o trabalho. Visitar significa ir até alguém ou até um lugar para fazer uma inspeção e ajudar. Esse é o sentido desse verbo. Ir para um determinado lugar, ver alguém, para inspecionar as coisas e ajudar. Esse verbo é usado, por exemplo, para alguém que vai visitar um enfermo, mas não só com o objetivo de vê-lo, mas visitar o enfermo para ajudar o enfermo nas suas necessidades. Esse é o centro desse verbo. Por exemplo, o pastor Thomas e a Carol, eles foram visitar o Pedro, que é o netinho do pastor Thomas, foram visitar o Pedro e a Gabriela, e o Arthur. O Arthur menos, mas eles foram mais visitar a Gabriela e o Pedro. O Arthur estava lá por acaso, eles acabaram vendo também. Mas, qual era o objetivo dessa viagem? Qual foi o objetivo dessa visita? Não era apenas uma visita para ver a pessoa e tomar um chazinho com ela. O objetivo dessa visita era atender necessidades. Nasceu um bebê. Há uma mãe ali, passando ali por aquele estado que os médicos chamam de um estado puerperal, o período pós-nascimento de um bebê, e essa moça precisava de ajuda, precisava de auxílio, o próprio bebê precisava de auxílio. Então, esse casal, o pastor Thomas e Carol, saíram daqui e foram até lá com esse objetivo, visitar. Mas esse visitar tem uma intensidade maior, tem um sentido mais intenso. Eu vou visitar para ajudar, para auxiliar, para socorrer em alguma necessidade. E esse foi o objetivo dessa viagem. Essa viagem do apóstolo Paulo tinha o mesmo objetivo. Nós estamos diante de igrejas bebês. Essas igrejas nasceram agora. E essas igrejas que nasceram agora já têm sido golpeadas. Não são igrejas bebês que nasceram e foram tratadas com muito carinho. Essas igrejas bebês foram envenenadas. Pessoas foram até lá e serviram leite contaminado para essas igrejas bebês. Nós temos conseguido neutralizar esse problema, mas nós precisamos voltar lá. Precisamos passar novamente por essas igrejas para fortalecê-las, para ajudá-las, porque são novas e precisam de uma visita que as cure, que as encoraje, que as ajude a prosseguir. E é interessante, porque quando nós olhamos o versículo 41, nós vemos o significado dessa visita. Veja o versículo 41, diz assim: e passou pela Síria e Cilícia, o texto diz, confirmando as igrejas. O que significa confirmar? Confirmar é fortalecer. Fortalecer em que sentido? Fortalecer na fé, no testemunho, no compromisso. Esse era o objetivo. Eles iam até essas igrejas e faziam isso. O objetivo era esse. Eles se separaram, o apóstolo Paulo fez isso numa parte só das igrejas, Barnabé ficou com outra parte, mas esse era o objetivo. Fazer com que as igrejas fossem fortalecidas. Esse é o sentido de confirmar. Fortalecidas na fé, na conduta, no testemunho, no trabalho, que se tornassem igrejas fortes. Uma forma prática como ele fez isso está no capítulo 16. Veja o capítulo 16, veja os versículos 4 e 5. Veja o que diz aqui. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Os irmãos já conhecem essas decisões. Nós estudamos aquela carta que a igreja de Jerusalém mandou para Antioquia, dizendo, olha, na realidade vocês devem manter a doutrina ensinada a vocês da salvação pela fé somente. Ninguém precisa ser circuncidado, ninguém precisa observar os ritos judaicos para ser salvo. Aprendam isso, acolham isso, é assim que vocês aprenderam e é assim que as coisas são. Mas sejam sensíveis aos escrúpulos judaicos, a fim de que as barreiras entre a igreja e a sinagoga não aumentem. Então eles faziam isso, ensinavam as igrejas, encorajavam as igrejas, fortaleciam as igrejas
na fé. O versículo 5 diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, por causa dessa ênfase doutrinária, e dia a dia aumentavam em número. É interessante a dinâmica desse versículo, porque fala que uma igreja forte cresce. Uma igreja fraca, doutrinariamente, no seu testemunho, no seu trabalho, não cresce. Já a igreja forte aqui, nesse versículo, é uma igreja que vai aumentando. Novas conversões vão acontecendo. Então, a viagem, então, vai se tornando também uma viagem missionária no sentido evangelístico, porque ao fortalecer as igrejas, o evangelho vai se expandindo. E é muito interessante observar essa dinâmica que existe aqui nessa prática dos missionários.